Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live sobre rejuvenescimento facial, uma técnica que ela é mais, como que eu vou dizer, mais rápida, com uma recuperação mais tranquila também. Deixa eu mandar a live pro Dr. Tarcísio. Oi, Dr. Tarcísio, já mandei a solicitação. Acho que foi. A live não vai ser em inglês. Oi, Olá, tudo boa bem? noite. Tudo bem, Mari? Quanto tempo? Como que É você está? verdade. Tô bem, e você? Eu sempre acompanho você também aqui. Gosto muito Bem, de graças a Deus. assistir suas lives. Obrigada, eu também gosto de acompanhar muito seu Instagram. As suas pacientes sempre são muito queridinhas, sempre têm resultados maravilhosos. Não no caso de Smart Facelift, né, que é uma técnica nova, mas eu vejo muito do Renuvium. E o doutor é espetacular em Renuvium. Parabéns. Obrigado. Resolves, como você sabe, foi um dos primeiros do Brasil, né? E aqui no Rio fui o primeiro, então já tenho uma experiência de 2 anos e meio já. Mas hoje vamos falar de outro assunto, né? Sim, eu queria que o doutor se apresentasse sobre a situação, porque ele Perdão, cortou um pouco, desculpe. Eu queria que o doutor se apresentasse, né? Sua formação, de ser cirurgião plástico. Sim. Bom, meu nome é Tarcísio, é uma Gravite Ensinas, eu sou cirurgião plástico, sou do Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade na Universidade Federal Fluminense e fiz cirurgia plástica toda aqui no Rio de Janeiro também, no Hospital Barata Ribeiro. E sou formado desde o final de 2010, ou seja, já tem 13 anos, né, que já sou formado como cirurgião plástico. Uhum. E essa técnica, né, que é o Smart Facelift, no que consiste? Como que surgiu a ideia de criar essa técnica? Bom, na verdade, assim, eu gosto muito de cirurgia de face. E meu pai também é um cirurgião plástico, ele tem quase 50 anos de carreira, sempre se especializou muito em face. Então a gente sempre gostou muito de fazer cirurgia facial. E o que a gente, meu pai foi um pioneiro em trazer fios para o Brasil, ele trouxe em 2001. E a gente sempre gostou realmente de técnicas minimamente invasivas, ou seja, com recuperação mais rápida. Mari, se você pensar hoje em dia, qualquer paciente, ela não quer mais ficar 1 mês, 2 meses esperando um resultado, inchada. Ela quer fazer a cirurgia e voltar logo à sua atividade o quanto antes. Meu pai, com essa ideia, então, ele trouxe os fios, repito, em 2001, e a gente tinha bons resultados, temos bons resultados com fios, tem indicações corretas, só que chegava um momento que a paciente tinha um pouco mais de flacidez, que precisava realmente de algo a mais do que o fio. E, claro, é muito conceituado o facelift no Brasil. Nós somos um país de referência de facelift também. E o mini lift, que é uma técnica já descrita, também é conceituado. Só que o que eu e meu pai fizemos? A gente associou o mini lift junto com o fio de sustentação. Com isso, a gente conseguiu um resultado melhor naqueles pacientes que tinham necessidade de tirar um pouco de pele, trabalhar estruturas mais profundas, e manteve o conceito da recuperação rápida, ou seja, uma cirurgia minimamente invasiva que a paciente tenha uma recuperação rápida para poder voltar às suas atividades o quanto antes. Uhum. E onde que é feito os cortes para fazer essa cirurgia? Na verdade, a gente faz uma pequena cicatriz nessa parte aqui da frente da orelha e um pouquinho aqui dentro do cabelo. É um local, Mari, que cicatriza muito bem, muito rápido. Se você olhar, pacientes já fizeram cirurgias na face, aqui você tem dificuldade de ver a cicatriz, porque nós temos um sulco, quando já tem uma flacidez, uma prega natural que a gente coloca cicatriz nesse local. Então, é uma cicatriz pequena, repito, que cicatriza bem rápido e que em pouco tempo está praticamente imperceptível. Uhum. Qual é o tempo cirúrgico dessa cirurgia? Bom, um cirurgião treinado, ele vai conseguir fazer a cirurgia em 1 hora, 1 hora e 20. Isso, eu coloco
no início da aprendizado, ele pode demorar 1h30, 1h40, mas depois, com a prática, ele consegue fazer com 1h, 1h20 nessa cirurgia. E até melhor para o paciente, né? Não cansa muito por causa da anestesia geral, né? A anestesia local ela é mais tranquila, né? A recuperação Sim. tem aquele tempo que a paciente precisa ficar esperando para acordar, daí acorda meio mal por causa da anestesia. Perfeito, você falou muito bem. Realmente, com anestesia local, que é feito a cirurgia, você usa. Eu, quando utilizo esse tipo de anestesia local, eu uso tão pouco anestésico que um dentista, acredito, fazendo canais, tirando dente, vai usar mais, porque a gente faz bem diluído. E aquilo, o paciente, ela acabou a cirurgia, ela levanta e vai para o quarto, levanta e vai para casa, porque com anestesia local, a recuperação é muito mais rápida também da parte da anestesia. Uhum. E essa cirurgia, né, o Smart Facelift, ele é indicado para todas as idades ou é até de uma certa idade até uma outra idade? Não temos Oi, Caiu. sem problema. A gente não tem que pensar em idade, tem que pensar em flacidez na face. Ou seja, paciente que já tem uma flacidez, já tem um excesso de pele, uma ruga que incomoda ela no rosto, um sulco que já está incomodando a ela, uma perda de definição da mandíbula, e essas sim são indicadas para fazer o procedimento. Eu já operei paciente com menos de 40 anos, já operei paciente com até com mais de 50, de 60 anos. Depende, então, da flacidez que ela tem na face dela, no rosto dela. Uhum. Eu percebo que ali pelos 28, a gente começa a envelhecer. Dizem que é depois dos 30, né? Mas eu acho que é ali nos 28. Aí quando você chega nos 30, daí a gente já começa a notar que aqui podia ser esticado, né? São essas pequenas coisinhas, né? Que podem ser corrigidas. O que eu peço para o meu paciente fazer é ir na frente do espelho e fazer isso aqui, ó. Se ele faz isso, ele já vai ver a flacidez que ele tem no rosto. Ixi! Pega os dois dedos e faz assim, que você consegue ver já a flacidez que você tem. Pera aí, que eu vou colocar aqui que caiu, estragou meu tripézinho. Nossa, já tenho 30 anos. Acabei de virar os 30 e já tenho flacidez. Como que pode? Né? Mas, claro, não quer dizer que isso seja indicado para o Smart Lift. É o que a paciente deseja. Às vezes um preenchimento também já segura um pouco, um pouco dessa flacidez, já prorroga para a gente poder pensar numa técnica que faz um corte um pouquinho maior. Ou, muitas vezes, o paciente já passou de tanto que ele tem que fazer realmente uma cirurgia de Smart Facelift, ou às vezes até maior, um lift completo. Vai depender, repito, da flacidez que ela tem na face. E a cirurgia pode ser associada a uma lipo de papada? Pode ser, e eu associo muito. Uma pergunta interessante é essa, mas, na verdade, às vezes o paciente ela tem também um pouco de gordura aqui na região da papada, que a gente faz também com anestesia local. Às vezes ela tem um pouquinho de pele na pálpebra superior, que a gente faz a cirurgia junto. Então, assim, é uma cirurgia que a gente pode associar a outras coisas. Pode associar também a fazer um preenchimento labial, pode associar a fazer um preenchimento malar, fazer botox. A gente pode associar várias coisas justamente para deixar o paciente mais rejuvenescido de uma forma natural. Uhum. E pode ser associado também àquele Radiesse, Sculptra? Pode. Aí eu indico sempre fazer ou antes ou depois. Não fazer no dia do procedimento, que vai inchar e não vai ter o efeito que os produtos conseguem fazer. Mas hoje mesmo, a paciente estava aqui, eu vou operar a face dela, vou fazer o Smart Facelift, ela fez antes com a minha esposa, agora vai operar depois do carnaval, começou fez agora Sculptra na face. Então, assim, a gente prepara o paciente, vai melhorar a qualidade de pele dela, vai melhorar a flacidez e quando o Smart Facelift chegar, vai ajustar aquele excesso de pele e tecidos que estão caídos. Uhum. No caso, quanto tempo depois de usar o Sculptra, o Radiesse, a paciente pode fazer essa cirurgia? De 15 a 20 dias. Então é um tempinho curto, achei que seria tipo uma coisa tipo 3 meses, sabe? Não, Mas é um até período porque não é curto. só uma aplicação, ela faz uma antes, faz o Smart Facelift, quando desinchar, ela faz depois mais aplicação. É aquilo que eu sempre falo, você tem, a gente continua envelhecendo, a gente tem que trabalhar sempre da melhor forma para poder a pele recuperar e você manter jovem de uma forma natural. Uhum. Essa cirurgia, eu não sei, mas pode passar um Removium no rosto?
pode passar o Renuva na região cervical. Uhum. Também é bem interessante, já fiz isso também, como a gente falou no início, né, eu tenho um pioneirismo aqui de Renuva no Brasil, e eu faço o Smart Facelift, passo alívio de papada e passo o Renuva aqui. Uhum. E depois de quanto tempo a paciente nota o resultado? Já de cara já dá para notar que o rostinho tá esticadinho? Já. E o mais importante, ela vê, porque ela está acordada, né? Ela vai se olhar na hora, já vê. E ela tem uma recuperação muito rápida, é isso que eu queria destacar bem. Eu quero depois até mostrar alguns casos que eu separei aqui de pacientes que autorizaram mostrar. O paciente com 10 dias já está totalmente desinchada. E aquilo que eu faço, usando a recomendação certa que a gente passa, de usar nos 3 primeiros dias, usar bastante gelo, compressa gelada no rosto, a paciente operando na sexta-feira, na segunda, terça-feira já pode voltar a trabalhar. Porque nada impede ela de trabalhar. Na verdade, ela vai ficar com pequenos pontos aqui que ela cobre com a fita de micropólio muito pequena e volta às atividades físicas. Não pode fazer atividade física, mas trabalhar o dia a dia, pode. E muitos pacientes procuram isso mesmo, procuram fazer na quinta, na sexta, porque sabe que na segunda tem que voltar a trabalhar e já está lá, praticamente recuperada, claro, um pouco inchada, mas não impede ela. Não está aquela cara inchada com crepom, com atadura, nada disso. Então, sexta-feira é um dia cirúrgico bem apurado para você, né? Sim, Porque as pacientes querem operar na sexta para dar boa na segunda para trabalhar. é mais ou menos isso. Muito antes feriado também, eles aproveitam muito para poder Carnaval, recuperar do então. feriado. Esse carnaval eu vou até viajar, mas geralmente carnaval suja um plástico, trabalha muito. E dormir depois? Como que faz para dormir? A paciente pode dormir de lado, de frente, de bruço? E Como aí, que eu peço dorme? para dormir, pelo menos nos 5 primeiros dias, com travesseiro alto de barriga para cima. Ou seja, assim, sempre só um travesseiro alto, de lado não, mas só com travesseiro alto. E falando sobre higienização, né? A paciente ela pode tomar banho normal, não pode cair água aqui nas cicatrizes, pode lavar o rosto com sabonete ou é algum específico? Como que funciona? Pode tomar banho no outro dia, lavar o cabelo, normal, e é isso. É uma cicatriz muito pequena, como eu falei no início. Então, assim, pode só lavar, passar depois uma gaze com álcool na cicatriz. E no caso, a paciente pode tomar sol depois de quanto tempo? Rio de Janeiro, né? Aqui o sol, quando vem, castiga bem. Aqui em Curitiba dá pra ficar tranquilo, aqui nunca tem sol. Não, aqui tem muito, ou sol ou chuva. Então, a paciente, na verdade, usando um protetor solar, usando um chapéu, uma boina que proteja do sol, com 15 dias já pode, desde que passe toda essa recomendação. Não se expõe diretamente ao sol. Quer ir à praia, quer ficar no beira-mar, evita os horários de sol mais fortes, mas depois, passando protetor solar com chapéu, já pode voltar com 15 dias. Uhum. E a paciente que fez essa cirurgia, ela pode fazer uma outra cirurgia, por exemplo, se não ficou toda a flacidez que tinha na pele não saiu em uma cirurgia. Pode ser feita uma nova cirurgia e depois de quanto tempo? Porque às vezes existe um retoquezinho ou outro, né? Em toda Sim, cirurgia. o que eu sempre falo, assim, é uma cirurgia que pode ser feita diversas vezes aproveitando a mesma cicatriz. Então, assim, todos nós estamos no processo de envelhecimento. Tem pessoas que têm uma flacidez maior, outras têm flacidez menor. Então, você tira. Depois de 1, 2 anos, volta a ter um pouquinho de flacidez. O que eu faço, de novo, com anestesia local, no consultório, tiro mais um pouco de pele, dou mais 1 ou 2 pontos, ou passo mais um fio também, puxando mais. Então, assim, pode ser feito, não aumenta a cicatriz, a gente usa a mesma cicatriz e aquilo que eu te falei no início, né? É um local que a cicatriz fica praticamente perceptível. Uhum. É uma solução rápida, né? É tranquilo. Em relação à solução rápida, me lembrou dor. O paciente vai sentir dor no pós-operatório? Como que é o pós-operatório? O pós-operatório, a dor é muito pouca, porque a gente, na face, quando a gente corta, fica um pouco dormente a região, volta depois de algum tempo. Então, assim, usando, repito, muito gelo, seguindo as recomendações, dormir com travesseiro alto, não fazer muito esforço físico nos 3 primeiros dias, a paciente praticamente não sente dor. Uhum. E pode se expressar normalmente, porque eu lembro que falávamos sobre o Botox, né? Que a gente não podia se expressar por um tempo, porque senão não fazia efeito.
Alguma coisa assim. O Botox, Eu não sei se ainda existe, porque eu o fiz uma Botox, vez não, o ele Botox. existe. Você não pode deitar nem fazer muitas expressões de 4 a 6 horas após, tá? Mas, assim, em relação às pode expressar normalmente, a única coisa que eu oriento é não comer comidas muito sólidas. Comida mais pastosa, suco, sopa, para não abrir muito a boca justamente por causa do fio, enquanto o fio está fazendo ali o processo dele de rejuvenescimento. Nos 3 primeiros dias apenas. Aham. E esse fio, ele é absorvível ou ele é inabsorvível? Ou tem que retirar ele depois? Ou ele fica ali? Você pode usar os 2 tipos de fios, tanto absorvível quanto inabsorvível. Aí eu sempre converso com a paciente e vejo qual que ela prefere. A vantagem do inabsorvível é que ele tem uma duração maior. Ele vai fazer ele eleva o tecido e mantém isso por muito mais tempo. A desvantagem é que ele vai ficar ali, mas ele fica imperceptível, tá? E o inabsorvível é isso. O paciente não vai ficar ali, em pouco tempo vai ser absorvível, só que não consegue durar tanto tempo o resultado. Então, eu sempre converso com o paciente dando as 2 opções. E a maioria prefere o inabsorvível, que sabe que quer um resultado mais prolongado. Uhum. E no caso, por exemplo, a paciente que tem manchas na pele, você recomenda que ela faça, tire essas manchas com ácido antes ou depois da cirurgia? Na verdade, ela pode tirar antes, pode tirar depois. Se chegar no meu consultório, vai depender. Você quer agora. Qual a sua prioridade agora? Se ela falar assim, a prioridade é tirar as manchas. Primeiro, então, vamos tratar as manchas para depois fazer a cirurgia. Ou não, minha prioridade é porque eu estou com o rosto. Elas usam muito essa palavra, despencado, rosto caído. Então, eu quero tirar. E depois, e muitas vezes no próprio, durante a cirurgia, eu posso passar um laser que já vai suavizar um peeling, mas ou depois ela fazer esse tratamento. No caso, um laser de CO2? Ou é De outro CO2. tipo de... Ah, sim. Ah, e é bom que tá com anestesia ali, nem sinto nada, porque o laser, né? Dói, e eu já É infiltro, fica todo sofridinho, uma amiga dormente. minha fez, falou que ela fez sem anestesia. Ela chorou muito. Então, com anestesia fica Sim, tudo mais tranquilo. fica. Pode ser feito também um levantamento das sobrancelhas, sabe aqui, para deixar o horário um pouquinho mais. Pode. E eu faço às vezes sim. A gente pode fazer ao mesmo tempo. Com anestesia local também você consegue fazer, com fios, né? Tá muito na moda hoje, Fox Eyes, vários tipos Isso, aham. de técnicas. Na verdade, são todas técnicas que pretendem a mesma coisa, que é levar o supercílio. Então pode ser feito sim. E aquela cirurgia que eu esqueci o nome. Aquela que diminui esse espaço entre a boca e o nariz. Pode ser feita junto? Pode ser o lip lift, pode ser feito também. Isso. Que a gente consegue fazer, a gente faz também rotineiramente. Muitas vezes, a paciente, quando tem essa indicação dessa flacidez, é uma paciente que já tem uma flacidez muito grande, ou seja, é uma paciente mais velha. E aí sim a gente faz, então, associada ao lift completo. Aí, a única diferença, mas pode ser feito junto. No pós-operatório, pode fazer drenagem ou não? Pode e deve, ajuda muito na recuperação. E a drenagem pode ser feita com um profissional ou a própria paciente, porque é uma área tão pequena que é feito que eu oriento sempre ela, com hidratante, sempre passar nesse sentido aqui para poder diminuir o inchaço. Uhum. O skincare, né, que as mulheres fazem em casa. Eu não faço, mas deveria fazer, né? Mas todo mundo fala que tem que fazer uma massagem pra cá, acho que tem uma outra que vai pra cá, né? Então, essa massagem já Já ajuda orienta e já ajuda bastante, sim. Uhum. A paciente que vai fazer, ela tem que estar em jejum para anestesia local ou não? Não, não precisa. É bem tranquilo mesmo. É muito tranquilo, é ambulatorial. Se você consegue fazer isso a nível ambulatorial, ou seja, a paciente vai, você anestesia, você usa muito pouco anestésico, faz a cirurgia e manda. A paciente pode, acabou a cirurgia, ela vai para casa. Uhum. Isso também vai pela experiência do cirurgião plástico, né? Porque ontem, por exemplo, eu fiz uma live com o Royce. E daí ele estava comentando que ele foi lá na Rússia e ele viu que eles faziam uma cirurgia de costela com anestesia local com a paciente falando no celular. Tipo, É, de tão comum que era para eles fazerem isso, tão rápido, a experiência que eles pegaram. Ai, desculpa, tá caindo a sem minha problema. câmera. Que eles faziam assim. Ai, caiu de novo, tem que segurar melhor. Tá. Que faziam assim. Então, tudo vai da experiência do cirurgião plástico. Você consegue oferecer um resultado excelente em menor tempo
com uma cirurgia também, com uma anestesia, com uma recuperação mais rápida. Sim, não só a experiência, né? Como também você conscientizar a paciente, olha, vai ser uma anestesia local, é igual quando você vai ao dentista, que a anestesia fica dormente, depois você não sente dor. A paciente aceitando, ela tendo essa consciência, ela vai ter muitas vantagens, né? E aquilo que eu passei, que eu já comentei com outros colegas. Com isso, a paciente tem que ter um gasto menor, porque ela não tem gasto com o hospital, não precisa pagar a internação do hospital. Então, para ela é vantajoso. Eu até brinco com o paciente, pega esse dinheiro, esse valor que você gastar com o hospital, gaste você, gaste no Botox, gaste no preenchimento, para você ficar mais bonito, mais rejuvenescida, né? Sim. Nossa, é um valor bem alto mesmo para o hospital. Ela pode até gastar num laser de CO2 o dinheiro que ela ia gastar no hospital, Sim. Sculptra, né? Vários Sculptras, né? Porque Sculptra, Botox, o que ela quiser fazer dá para para fazer um ficar mais pacote bonito, mais completo. rejuvenescido. Dá. Rinoplastia pode ser associado ou não? Pode. A diferença é que rinoplastia geralmente tem que fazer anestesia geral e tem que ser feito no hospital, mas pode sim associado. Já fiz também técnica. Daí nesse caso a paciente tem que ir para o hospital porque o tempo cirúrgico é maior. Porque também na rinoplastia é muito raro a gente não fazer a fratura dos ossos nasais, tudo isso tem que ser feito com anestesia geral. Uhum. A paciente, ela tem que fazer quais exames antes de fazer essa cirurgia? Exames básicos pré-operatórios, tá? Exame de sangue, raio-x e passar para um cardiologista para ele poder liberar para a cirurgia. Isso é uma coisa de segurança para o paciente. Quem toma antidepressivo pode fazer cirurgia ou não? Pode, não tem nenhuma contraindicação. E pacientes fumantes? Porque quem fuma, né, geralmente tem a pele mais envelhecida. O cigarro, o paciente fumante, excelente pergunta sua, Mari. Ele geralmente, os cirurgiões plásticos têm preocupação de fazer uma cirurgia na face, porque sempre tem risco maior de ter sofrimento da pele. O cigarro ele atrapalha, ele diminui a microcirculação e atrapalha a cicatrização e pode até fazer a pele necrosar, morrer. Só que isso é atrás da orelha. Na frente da orelha, não, isso é muito raro. Então, eu opero o paciente fumante também com essa técnica, porque a incisão é tão pequena que o risco é mínimo, sabe? Conscientizo o paciente, como médico, sempre peço para parar de fumar, independente da cirurgia ou não. Mas quando a paciente vai fazer isso e é tabagista, eu peço pelo menos só 15 dias antes de parar de fumar e eu posso fazer a cirurgia. Nossa, que tranquilo. Até os fumantes, então, tem Sim, uma opção. uma opção. Porque é tão ruim, né? Quando o médico fala, não, você não pode operar porque você fuma, né? A paciente fica, porque é algo muito difícil de largar, né? O cigarro. Sim, eu sei que é difícil, mas sempre como médico, a gente tem que recomendar parar. Acho que a cirurgia, principalmente. Aqui perguntaram se tem tempo de duração essa cirurgia como Botox. Todo o rejuvenescimento facial que todo médico faz, na verdade, a paciente depois continua envelhecendo. E aquilo que a gente falou no início, cada paciente vai ter uma durabilidade. Tem paciente que eu já operei 4 anos, mantém um resultado bonito durante 4 anos, até agora está com 5 anos, satisfeito com o resultado. Uhum. Tem paciente que depois de 1 ou 2 anos ela perde um pouquinho do resultado, porque volta um pouquinho de flacidez. E aquilo que eu falei com você no início da live, né? Você pode chegar e só fazer um pequeno ajuste, na verdade, um refinamento, puxar mais um pouco e a paciente fica satisfeita, usando a mesma cicatriz, ou seja, aquela cicatriz pequena na frente da orelha. E Então essa é a vantagem. Ele ajuda, no caso, ele prejudica a pele, deixando a pele mais flácida? O sol, na verdade, ele é muito agressivo para a pele, né? Tanto é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, minha esposa, que é dermatologista, ela sempre orienta que sempre tem que passar protetor solar. Então, ele acaba causando uma flacidez por agredir a pele, né? Ressecar muito a pele vai ficando mais flácida. E no caso de uma paciente, vamos supor ali, começou a flacidez, por exemplo, eu tenho 30 anos. Quanto tempo vai durar? Pode ser que também só dure 1, 2 anos essa cirurgia ou pode ser que ela dure mais? Quando a paciente é mais jovem, tem uma durabilidade maior, porque a flacidez da paciente ela tem mais colágeno do que uma paciente que tem 40, 50 anos. Então, uma paciente com 30 e poucos anos, a durabilidade vai ser maior por conta disso. Isso em qualquer cirurgia plástica. Na mama, por exemplo, também é igual. Numa cirurgia de lipoaspiração é igual. Então, isso é realmente importante destacar.
É verdade. Isso também me lembrei agora por causa do Renúvel, né? Quanto mais jovem a paciente, melhor o resultado com o Renúvel. Claro que tem Verdade. algumas pacientes com mais idade que o resultado é até mais espetacular, né? Que algumas mais jovens, mas são casos isolados, né? Sim. Em relação ao colágeno, né? A gente conversou. Se a paciente ingerir cápsulas de colágeno, vai ajudar isso ou não funciona? Mari, cientificamente não é provado. Mas, assim, a gente sempre orienta, não só para cirurgia plástica, como para o corpo, se seja alguma coisa liberada pela Anvisa, tomar o colágeno que pode ajudar alguma coisa. Mas não Uhum, tem comprovação, não. uhum. Essa parte aqui, dá para fazer uma cirurgia associada nesse pedaço da testa? Esqueci o nome também. Não é frontoplastia, né? É outro nome. Pode fazer por vídeo, endoscopia na fronte, pode ser frontoplastia, como você falou, só que atualmente com Botox, a maioria das pessoas usa Botox, não precisam fazer mais aquela cicatriz grande que aumenta a testa, nada disso, né? Então a gente sempre utiliza o Botox, que tem um resultado muito bom, né? É indiscutível o resultado do Botox. E pode associar o Botox à técnica, como eu falei. Uhum. E para corrigir essas ruguinhas finas que ficam aqui com o enxerto de gordura, elas podem sumir nessa cirurgia ou não tem como? Não, a cirurgia não, ela não trabalha nessa região. É só na região aqui, do terço médio da região cervical, para definir a mandíbula. Então pode fazer e não vai atrapalhar, não, com a cirurgia. Hum. E prótese de queixo pode ser colocada também? Pode, e pode inclusive fazer avanço de mandíbula. Eu vou mostrar um caso de uma paciente que fiz essa cirurgia com avanço de mandíbula aqui, como eu te prometi. O avanço de mandíbula seria uma ortognática ou não? Isso, isso. Eu acho que eu vou Olha ter que aqui. desativar os comentários para poder aparecer aqui. Pronto. Ah, sim. Uhum, pode mostrar. Então tá aqui. A paciente aqui antes de operar e aqui depois de operar. Eu fiz então o Smart Facelift nela e avancei a mandíbula dela. Nossa, ficou outra pessoa. Sim. E deixa eu destacar para você a cicatriz. Com 3 meses você consegue ver a cicatriz nela? Não, fica Tem, perfeito. porque fica bem posicionada mesmo no sul que nós temos aqui. É aqui ou aqui eu não consegui? É, Ou nem da. é aqui, nessa região aqui. Nossa, nem parece. Eu achei que seria aqui, porque aqui ela tá um pouquinho vermelhinha, né? Esse pedaço aqui. Achei. Mas é aqui, nossa, nem dá pra perceber mesmo. Sim, é muito discreto. É muito sutil. E aquilo que eu te passei também em relação à recuperação. É uma recuperação muito rápida. Eu vou mostrar aqui um caso, a paciente com 11 dias de pós-operatório. Está aqui. Em Nossa. cima, ela... Ó, tá vendo? Ela Em tava cima, com antes de cara de operar, cansada. e isso embaixo, ela com 11 dias de pós-operatório. Vou dar o play de novo para você ver. Uhum. Nossa. E por A último, cara de cansada vai embora, né? Como vai que embora. pode? Por último, a paciente com 1 mês de pós-operatório, toda feliz também. Olha como é que ela rejuvenesceu. Nossa, bastante. E Ela justamente, fez laser também ou não? não, isso aqui na verdade é sol. Ah, sim. Ela tá mais por causa do sol. Uhum. Nossa, mas rejuvenesceu bastante, principalmente nessa região aqui, né? Essa Sim, região acho que envelhece muito a mulher. que fica isso aqui nessa forma aqui, a gente consegue reposicionar. E aquilo que eu te falei, é associar o mini lift com fio sustentação, que a gente chama de Smart Facelift. É, aqui no caso pode ser feito um enxerto de gordura nessa região aqui para dar Pode ser, uma. não só gordura, como pode fazer também preenchimento com ácido hialurônico. Pode ser feito as duas coisas. E essa gordura ela é absorvida ou não? A Tem uma gordura, quantidade? Porque é menos quantidade, né? Quando é maior quantidade, eu sei que absorve mais. Quando é menos, eu acho que absorve é, menos. não tem como precisar, né? Mas varia muito de cada paciente, mas só que a gente tem que chegar e trabalhar a gordura. Eu gosto muito de decantar ela, lavar, passar com filtro para deixar ela mais
limpa possível para poder colocar. Com isso, nas minhas mãos, eu tenho o resultado mais duradouro com essa gordura que a gente injeta da própria paciente. Uhum. Otoplastia dá para ser feita junto ou não? Dá, sem problema nenhum. Uhum. O doutor gostaria de falar mais alguma coisa? Não sei, porque é um tema mais diferente, né? A gente acaba, eu, por exemplo, acabo ficando perdida. Sobre a cirurgia de costela, também ficou, né? É uma técnica nova, então a gente fica com dúvidas, Não, né? sim. Só passar para quem está assistindo a live, né, para você também, né, que é uma opção, o Smart Facelift é uma opção para quem quer um rejuvenescimento rápido, um rejuvenescimento mais duradouro do que fazer só fio, sustentação e bons. A paciente fica muito satisfeita, rápido, porque ela vê o resultado quando acaba a cirurgia. A recuperação, repito, é rápida, usando muito compressa gelada, gelo, e é uma opção. A cirurgia plástica, a medicina estética em si, ela dá muitas opções de rejuvenescimento. É mais uma opção que nós estamos trazendo para o paciente. O paciente pode ter, assim, essa opção de fazer um procedimento ambulatorial, como eu te passei, não ter um custo de um hospital, então é um custo menor, e ter um resultado mais duradouro e bom também, da mesma forma. Sempre em excelentes mãos, né? Obrigado. Mas então é isso, eu queria agradecer ao doutor pela live. A live vai ficar salva aqui, também vai ficar salva no YouTube. E se tiver alguma paciente querendo enviar algum resultado para eu postar, para mostrar a técnica, eu vou agradecer muito, tá bom? Tá bom, tá bom. Um Obrigado. beijo, boa Obrigado, noite a Mário. Obrigado a todo todos. mundo. Tchau. Tchau.